Boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Agradecer quem está presente aí. Final, 22 horas de uma sexta-feira. Realmente é uma temporada bem atípica na vida da gente, mas importante esse momento. Importante a participação do Join. Seria essa a 8ª edição presencial do Join. E é um prazer poder estar executando essa edição dentro da Campus Party, dentro de uma versão digital com tanto conteúdo, qualidade da informação altíssima. Então, pessoal, no decorrer do dia, muita palestra dinâmica, muita informação ao mesmo tempo, e isso realmente é encantador. Mas meu nome é David Veras, atuo como gestor de tecnologia da informação e resolvi abordar um tema que ele vem me gerando até um desconforto há um tempo. Falei, eu acho que seja a oportunidade. Teve uma palestra da Override há uns dias atrás, até com a participação do Marcelo Paiva, do Evi Lázaro, do Fabrício, e eu achei bem bacana. Em um certo momento da apresentação, eles abordaram: será que realmente tem que ir todo mundo para a nuvem porque todo mundo vai? Será que todo mundo está preparado para container realmente? Será que o meu ERP, que eu tanto trato, que eu tanto cuido, será que esse não é o legado que me impede de ir para a cloud? E aí? Porque, no geral, o mercado ele acaba influenciando a gente, e a dependência que a gente cria dos sistemas, ela foi crescendo, né? E o que eu vejo muito, eu até perguntei mais cedo em alguns grupos, sobre o porquê não ir de forma nenhuma para a cloud. E engraçado que as respostas elas sempre vão para o mesmo sentido, né? A maior palavra que eu ouvi foi custo, depois segurança, depois a parte do legado, e teve uma que me deixou mais desconfortável um pouco, que foi a questão dos profissionais não estarem preparados para poder lidar com essa nova abordagem, deles não estarem preparados para poder realmente ir para a nuvem, ou que alguns se sentem até preparados, mas não estão dispostos a isso. O medo, ele é maior. Esse medo acaba impedindo essa evolução, acaba impedindo essa mudança. E isso tem que ser um bloqueio que a gente precisa quebrar, que a gente precisa ter uma interação maior. Os negócios pedem. Eu também ouvi questão de link. Ah, mas e se não tiver o link? E se a tecnologia não tiver chegado aonde eu estou? Ok. Eu entendo que cada realidade é uma, cada estado, cada cidade, cada interior tem a sua realidade, a sua peculiaridade, e isso tem evoluído bastante. E tem se buscado a evolução para conseguir a conectividade. Eu vou até me apropriar aqui rápido da fala do general Eric Shinseki. Se você não gosta da mudança, vai gostar menos ainda da irrelevância. Realmente é pesada quando a gente fala ela pela primeira vez, mas depois de um tempo a gente começa até a absorver e entender que realmente é isso. Ninguém quer se tornar irrelevante. Por mais que você esteja executando a sua atividade, nela você quer ser relevante, dentro da sua família. A sua organização quer continuar a ser relevante. Então, nessa caminhada de tecnologia, das evoluções, a gente vê muita coisa que continua funcionando da mesma forma. A gente tem essa interação e verifica que a minha necessidade do sistema ela é bem semelhante. A necessidade do meu departamento contábil ela vai evoluindo de acordo com que a legislação evolui. Mas determinadas coisas a gente está na evolução e essa dependência a gente precisa tratar ela.
O segundo apoio que eu quero usar aqui é do George Boole. Ele é conhecido como o pai da lógica moderna e é quem trouxe o binário para a gente, né? Então ele conseguiu definir de uma forma que a gente utiliza desde então e não tem sido alterada. E acredito que os próximos anos a gente vai continuar utilizando essa mesma forma de abordagem da lógica. Então ele trouxe para a gente o que a gente chamou do binário, que era o quê? O 00, o 01, 10, 11, para poder apontar 4 funções básicas, que seriam o ligado, a carga baixa, a carga moderada, a carga alta. E a gente continua seguindo este mesmo caminho. Quando eu paro para analisar o caminho que a gente vem percorrendo com a tecnologia de infraestrutura, eu tive a oportunidade, tenho de percorrer parte desse caminho. Então, trabalho com tecnologia, já fui o famoso cabista, de puxar cabo coaxial para montar conexões. Implantei algumas coisas em Novell, bem antigamente. Peguei um pouco da migração para o Windows NT, para o Windows 2000, e a gente vem nessa constante evolução. A tecnologia, ela não para. A base que George Boole colocou para a gente continua sendo a mesma. E essa evolução que a gente vem tendo, as demandas elas vêm crescendo. O momento atual virou-se até o meme, né, que a transformação digital se transformou real graças ao Covid. Tem lá seu fundo de verdade, errado de tudo não está. E a gente percebeu que pode ir mais rápido, e teve essa aceleração muito grande. O que antes era um departamento de TI mais travadinho, vamos dizer assim, um modelo antigo, a gente embasava um departamento de TI, por exemplo, em, eu preciso ter um service desk, minha área de suporte, o como que ela vai funcionar, se vai ser sistema, se vai ser no corredor, se vai ser na mensagem, o formato que ia ser. Algum monitoramento, isso de uma forma um pouco mais moderna da gente tratar e quando se tem um nível de maturidade um pouco maior. A microinformática, ela ainda é um detalhe que ele acontece desde sempre, e entende-se que futuramente o que passa a ser microinformática é o que o próprio usuário consegue executar. Um exemplo que eu gosto bastante é o exemplo do Windows, do que a Microsoft fez. Então, nesse decorrer da evolução, hoje em dia é possível que o próprio usuário faça a instalação, que ele faça alguma manutenção, que ele faça alguma correção sozinho. Não tem mais aquela necessidade que a gente tinha lá no Windows 95, 98, de instalar com vários disquetes. Então, faz parte da evolução tecnológica. O gerenciamento das permissões, das identidades, o gerir dos servidores, que é algo que me espanta. Teve uma palestra que eu participei há um tempo atrás, onde eu ouvi o seguinte: se a sua solução ela ainda não roda no container, essa solução ela não existe, ela não serve. Isso é arcaico, isso é precário, isso é fadado à falência. E eu achei isso de uma profunda ignorância. Talvez se eu estivesse pegando só no viés técnico e na minha necessidade, no meu sonho, no meu mundo encantado, eu iria falar, nossa, que fantástico, mas não é. O mundo real não é assim. As empresas não funcionam nessa mesma velocidade. Elas têm necessidades diferentes e a TI tem que ter essa disponibilidade de poder estar ajudando essas empresas de uma forma mais participativa. A parte de licenciamento, isso tem mudado. Poucas empresas talvez tenham real gestão do licenciamento. E é algo que é muito complexo hoje em dia de se gerir.
Então, a parte de manutenção de sistema, integração, as instalações, a parte de segurança que antes era focada em, talvez, em orações, a gente teve a parte de evolução para os antivírus, para os patches de segurança, a turma começou a entender que isso era necessário. A gente teve a evolução do gerenciamento de firewall, que antes não existia, o firewall passou a ser algo comum, e hoje em dia é um appliance, a maioria das empresas tem, sendo uma empresa muito pequena, talvez para não ter, mas ela tem a realidade dela. A manutenção de data center para a empresa que tinha também, e a gente vê agora nesse momento de evolução, algumas ainda mantêm essa necessidade, outras mantêm por luxo ou deslumbre de seus gestores, dos seus CIOs, não sendo uma necessidade real devido ao investimento, devido à localização da empresa, devido à massa de dados que ele vai estar processando. Quando a gente fala de cloud, a gente entende que no ambiente de nuvem, no ambiente de cloud, uma das principais vantagens que eu tenho é a elasticidade dos meus serviços. É a capacidade que eu tenho de crescer o meu ambiente. Eu posso, então, processar muitos dados em um determinado dia e no outro eu já não tenho essa demanda. Ah, David, mas aí você vai entrar lá na primeira reclamação que o pessoal falou, é custo. Ok, é custo. De um dia. De uma hora, quem sabe, dependendo da forma que essa pessoa, que esse profissional vai abordar essa demanda. Mas no longo prazo, será que faz mais sentido eu pagar por esse um dia, ou eu pagar para ter uma super máquina para me usar ela uma vez a cada mês, uma hora, ou que eu utilize ela de outras formas? Que era o cenário antigo. Não tinha-se muito esse estudo de eu vou usar ela por uma hora, um dia, e logo depois eu vou colocar outra massa de dados em cima dela, do formato das empresas atuais. Quando a gente vai lá para o cartão perfurado, a gente sabe perfeitamente que isso era muito bem usado. Então, aproveitava-se a carga de trabalho do equipamento ao que dava. Dentro dessa gestão dos serviços ainda de TI de uma forma mais antiga, a gente ainda tinha a partezinha de melhoria de serviço, com a implantação do ITIL, principalmente na V3, na V2 eu já vi algumas mudanças de mentalidade do pessoal. Na V3 ficou evidente a necessidade do ITIL e a presença dele em até outras áreas. E a gente passou então a ter uma gestão de capacidade, passou-se a gerir mudanças de TI e até mesmo usar o termo gestão de mudanças para outras atividades, o que é totalmente válido para dentro da organização, da mesma forma que gestão de risco. E também a gestão de configuração, para a gente começar a aproveitar melhor essas demandas. Com a evolução das organizações, a TI ela tem que ir junto. Talvez a TI deixe de ser a puramente tecnologia da informação e seja uma real tecnologia para o negócio. A gente está envolvido no negócio e quando a pergunta inicial da palestra, eu devo ir para a nuvem porque todo mundo vai? Talvez a resposta esteja nos negócios, na necessidade que o negócio vai apresentar. Então, cada organização ela tem sua realidade. Quando eu entro na evolução da TI, nos últimos anos a gente passou a ter uma coleta e análise de dados crescente. Então, muitas empresas começaram a investir em Big Data, na análise desses dados, em inteligência artificial, para conseguir respostas ou que esses dados fossem utilizados para o crescimento do negócio, algo que antes talvez uma área não conseguiria fazer. A TI se envolveu mais em automações. Automações de quê, David? Automação de processo. Ah, David, mas automação de processo é só quando eu contrato um iPath e robotizo e faço? Não. Automação de processo a gente tem que simplificar até do ponto que a minha planilha com o macro, ela é entendida como automação de processo, e isso tem que ser bem-vindo dentro da organização. Essa parte de glorificação de grandes estruturas é interessante, mas talvez não seja necessário
quando a gente olha realmente para dentro do negócio. A gente pode ir passo a passo, a gente pode entender que pequenas evoluções causam transformações. Que essa pequena evolução, quando eu penso em tratar ela de uma forma maior, eu acabo pensando em cloud, pensando no melhor aproveitamento do custo, pensando em outras formas de abordar. Outro ponto bastante interessante que a gente olha para a realidade atual da TI, além dessas automações e desse envolvimento, a segurança que antes era nenhuma, ela passou a ser um antivírus, um patch. Hoje em dia o termo segurança da informação, ele passou a ser abordado de uma forma muito mais genuína. Passou-se a entender o que são as informações da empresa reais. Qual que é a necessidade que eu tenho de preservar essas informações? A LGPD é um assunto que eu deixo para o meu amigo Enes Clayton, que entende muito do assunto, não vou entrar nessa discussão, nessa apresentação agora, mas que é extremamente relevante. E acredito que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, que sejam empresários, profissionais de TI, profissionais de outras áreas, tenham sentido uma certa demanda sobre isso. Dessa necessidade de entender essa regra, de entender o que era a segurança da informação, de como eu preservar realmente os meus dados, passou a entender que aquele pendrive já não era tão legal, passou a entender que a minha forma de gerir documento já não era a mesma. Será que eu realmente tenho que ter uma pasta compartilhada no equipamento de cada usuário? Será que isso tem que ficar no servidor? Ou será que eu posso passar a usar um gerenciador eletrônico de documento? Será que eu posso usar um SharePoint online e garantir esse dado dentro do Office 365, dentro do Microsoft 365, aliás, perdão, e ter uma confiabilidade maior, ter uma disponibilidade maior desses dados? Entende que eu devo ir para a nuvem porque todo mundo vai? Será por que grandes organizações estão indo? Será porque de pouco a pouco pequenas organizações estão indo? Eu trabalhei há um tempo com a instalação de servidores de e-mail, trabalhava com Exchange. Há um bom tempo eu não faço esse trabalho. As empresas que me procuraram para consultoria há um tempo, normalmente é para poder colocar o e-mail para ela. Aí vem aquele comentário, mas a empresa é lá do interiorzinho e tal. Ele não quer um servidor de e-mail dentro da organização mais, ele já sabe que isso não é necessário. Talvez lá em 2018 seria algo relevante a gente conversar sobre. Em 2020, com toda a evolução que teve, com toda essa tratativa de segurança, a necessidade de usar, será que realmente vale a pena eu ter um servidor de e-mail dentro da minha organização? O que faz isso tão... Desde mais o custo para poder ter um servidor de e-mail lá dentro. Será que a gente não tem uma evolução do negócio onde o e-mail deixa de ser só uma carta digital e a minha ferramenta de e-mail, quando a gente olha para o Exchange, olha para o Teams e olha para o G Suite hoje em dia e percebe toda a evolução que teve, toda a forma que isso foi tratado, se tornou uma ferramenta de produtividade. O e-mail, ele virou uma ferramenta de documentação. Se transita bastante informação? Se transita. Dentro de outras organizações, a gente vê que os assuntos são tratados de forma muito mais rápida dentro de grupos, dentro de um chat, para poder resolver. E não estou falando de grupo de Instagram, de WhatsApp. Grupos realmente dentro do Teams, dentro de uma ferramenta corporativa, onde essas ferramentas ficam com log. Esse histórico lá dentro ele é importante. Hoje eu faço parte de uma organização. Amanhã eu posso não fazer mais. Eu entendo que eu, como profissional, essa informação ela é da empresa. E vai ser importante para quem assumir, talvez, ter acesso a esse log. Toda essa tratativa, para mim poder mantê-la numa estrutura interna, ela é muito pesada. Quando eu levo isso para um serviço e passo a consumi-lo como SaaS, fica muito mais fácil de gerenciar. É falar, a conta é cara. Não, a conta não é cara.
Talvez a abordagem que esteja sendo feita para apresentar para os executivos é uma abordagem errônea, é a abordagem do medo. E não precisa ter medo da cloud. Toda a estrutura ela está para ajudar. A infraestrutura que eles vão propiciar é muito melhor do que o que a gente consegue fazer dentro. O que a gente pode ter de recurso em outras clouds é muito melhor. E a minha ideia não é fazer comercial de nenhuma nuvem específica. Mesmo tendo minhas preferências, mesmo trabalhando com algumas, a ideia é a gente fazer o conceito. Quando eu falo de IaaS, de infraestrutura como serviço, de plataforma como serviço PaaS ou de software como serviço. Até os ERPs têm essa necessidade e eles precisam evoluir para isso. Alguns a gente vê eles ainda muito retraído, ainda em 32 bits. A gente sabe que a evolução e pela a massa que o ERP trata é grande. Então, a gente entende que vai ter essa necessidade. Outro ponto interessante, gestão de custos e gestão de mudanças, quando eu pego a nova abordagem da TI. Será quantas empresas que estavam preparadas para essa gestão de mudança da forma que é agora? Dentro da estrutura física, com essa realidade que foi apresentada pela pandemia. Quantas que tem essa estrutura interna, o chamado ainda on-premise, estão preparadas e conseguiram fazer a migração? É uma necessidade. Talvez tenha sido mais fácil, vai da realidade de cada um, ok? Seguindo mais um pouco, e me apoiando em mais uma figura, um estudioso real, professor Yves Doss. A maioria das empresas não por fazerem as coisas... a maioria das empresas morre não por fazerem as coisas erradas, mas por permanecerem fazendo as coisas certas por tempo demais. O sempre foi assim e funciona. Não, no meu servidor, aqui ninguém mexe. Ele tá lá quietinho, eu vou deixar ele debaixo da minha mesa, que é para ter certeza que ele tá seguro. Ou o meu data center, ele é altamente seguro, não pode acontecer nada, é impossível que aconteça algo. Desculpa, não é. A minha segurança é reforçada. Ok, parabéns. É 100% ainda? Não é. Ah, mas a cloud também não é. Não é. Mas digamos que a gente tem uma estrutura muito mais segura fora. E vai depender muito do desenho da arquitetura. Não falo que a gente tem que ir de qualquer jeito para a cloud. Não é essa a minha ideia. Mas a abordagem é, eu não tenho que ir porque todo mundo vai. Eu tenho que ir para a cloud, eu tenho que apoiar o negócio a comprar essa ideia junto comigo, porque é um recurso melhor, é um formato melhor de administração. A gente precisa ter essa liberdade de poder escolher. Ah, Deja, eu preciso ir para uma nuvem só? Não. Você pode ir para a multi-cloud. Cada nuvem, ela entrega serviços idênticos e elas têm suas diferenciações. Cabe a quem estiver desenhando essa arquitetura absorver isso da melhor forma possível e entregar essa arquitetura para a empresa. Ok? Já finalizando, estou vendo o tempo correndo ali, a mensagem vai 5, 2, 1 minuto. Então, dentro do cenário nosso atual, uma frase que eu ouvi do professor Dobson Ferreira e trago ela comigo desde então é: ao invés de se preocupar com o futuro, ocupe-se com ele. Então, ao invés de falar, reclamar da pandemia, reclamar de tudo, aproveite e faça as mudanças acontecerem. Quase finalizando meu tempo. Muito obrigado pela participação de vocês. Percebi que vários amigos estavam acompanhando. Muito obrigado, pessoal. Realmente, gratidão no sentido mais puro da palavra.